Fala galera, bora aí para mais uma aulinha de revisão dos conceitos básicos da física do estado sólido. Na aulinha de hoje vamos falar aí sobre zona de Brillouin. Então, como sempre, vamos aqui destacar quais são os objetivos da aulinha de hoje. Então, nessa aulinha nós queremos fazer aí uma interpretação da primeira zona de Brillouin com base nas condições de Bragg que vimos na aulinha passada. Tranquilo? Então vamos lá. Então, vimos na última aula, que a variação no momento, da partícula, ela é dada aí por ΔK igual aqui ao meu K incidente, ou transmitido, que a gente brincou, mais o Kzinho espalhado, tá certo? E a gente viu que esse ΔK, ele é semelhante, a um vetor de translação na rede recíproca. Tranquilo? Então esse aí foi o resultado importantíssimo que vimos na aulinha passada. Ok. Ou seja, toda, variação de momento, do elétron, pensando assim, dentro da rede recíproca, dentro do meu problema, ele tem que ocorrer de modo a ser um vetor da rede recíproca. Então não tem jeito, ou seja, como fosse uma regra de seleção. Os espalhamentos que foram ocorrer com interferência construtiva, a gente tem que sempre lembrar disso, por causa da difração de Bragg, os que foram ocorrer com interferência construtiva, essa diferença, entre, vou colocar aqui, essa diferença entre o incidente e o espalhado tem que dar um vetor da rede recíproca, senão você não vai ter as interferências construtivas. Essa aqui é a nossa conclusão aí da aulinha passada. Tranquilo? Então nós vimos que eles se relacionam dessa maneira. E como é que nós fizemos? Nós podemos pegar o seguinte. Então, nós podemos dizer então que o meu vetor incidente, ele é essa relação aqui do espalhado menos a variação. Tá bom? Então só reescrevendo mesmo. Não tem nenhum problema. E aí, lá quando nós fizemos as primeiras continhas, mostrando a relação de ΔK com o G, da rede recíproca, nós usamos uma seguinte condição. Nós assumimos que o módulo de K incidente com K espalhado eram iguais. A gente assumiu um espalhamento elástico para ficar mais simples o problema. Então, se a gente trouxer essas mesmas condições para a aulinha de hoje, tá bom? A gente vai poder reescrever essa condição aí de difração em termos dos vetores da rede recíproca, para a gente poder finalmente dar um significado para esses vetores aí, que compõem esse espaço. Então esse aqui é o nosso desejo. Então vamos lá. Então vamos reescrever a nossa brincadeirinha. Então nós vimos que ΔK é igual a G, então a gente pode reescrever então na verdade, agora o meu vetor K0, tá vendo? O incidente com K espalhado menos um vetor da rede recíproca. Então agora a gente está conseguindo introduzir a palavrinha da rede recíproca. Então vamos fazer uma brincadeirinha matemática. Vamos tomar o quadrado aqui de K0. Então tomar o quadrado desse vetor é o mesmo que dizer que eu estou tomando o produto escalar dele por ele mesmo. Fazendo isso, então usando a expressão 5.3, então a gente agora pode reescrever então essa norma ao quadrado aqui como K espalhado menos o vetor da rede recíproca, produto escalar do K espalhado menos o vetor da rede recíproca. Tranquilo? Então vamos. Aí veja só. Então, calculando esse produto escalar, nós vamos ter então a norma do vetor espalhado ao quadrado menos duas vezes o vetor espalhado, o produto escalar G, mais o vetor da rede recíproca aqui ao quadrado. Isso aí está tranquilo. E a gente consegue, então, reduzir a nossa equação, lembrando que estamos falando aí de uma colisão elástica. Então, se o espalhamento ele é elástico, a gente pode eliminar o K0 ao quadrado e o KR ao quadrado, tá certo? Porque esses módulos aqui nós definimos como sendo iguais. O que mudava era a direção do vetor espalhado. Tranquilo?
Pronto, se a gente faz isso, então a gente chega, né, na condição aí de difração, né, para esse espalhamento, que é o resultado central lá da difração de Bragg. Tá vendo? Então nós temos aqui, ó, que o vetor da rede recíproca, que é a norma dele ao quadrado, é 2 vezes a projeção, ó, vamos falar na linguagem vetorial, ó, é 2 vezes a projeção de K na direção de G, tá bom? É confuso enxergar aqui, né? Então vamos tentar enxergar essa ideia lá dentro da zona de Brillouin, porque eu acho que aí vai ficar fácil de a gente matar esse problema de uma vez por todas, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar, né, a nossa zona de Brillouin. Então considerando a primeira zona de Brillouin aqui para ficar simplesinho, ó, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar essa linha amarela aqui, ó, na superfície, tá vendo? Aqui, ó, nesse plano, né, na face da primeira zona de Brillouin. Então aqui é a minha limitação, eu vou destacar em amarelo para todo mundo não se perder. Então aqui é a minha limitação, né? Quero me limitar à superfície aqui, ó, tá bom? A face da primeira zona de Brillouin. Se for um caso 3D, realmente é uma superfície, né? Como está no plano 1D, a gente está falando aí de planos, tá bom? Então, mas enfim, acho que vocês entenderam a ideia. O que nós vamos fazer? A primeira coisa é identificar quem é o meu vetor G naquela conta ali. O meu vetor G, ele é um vetor que liga a origem a um ponto da rede. Então, pode ser também o que você quiser, mas tem que ligar o ponto da rede. Então, suponha o vetor G. Quem é o meu vetor K? Então, eu quero o meu vetor K, são um monte, né? Tem vários. Mas vamos pegar o vetor K conforme diz a equação, para a gente poder entender, né? Porque a gente está pegando lá que é uma projeção. Então, olha lá, ó. Peguei um vetor KR, né? Que é o meu espalhado, e eu estou dizendo aí, ó, que ele é a projeção, tá vendo? Vou pegar ele a projeção de Z, porque tem um produto escalar. Então, é K projeção G, tá certo? Então, eu preciso ter um vetor que toca nesse plano para ter projeção, para poder satisfazer a equação anterior. Aí vocês vão voltando o vídeo para ficar mais fácil. Então, para ter a projeção é isso aqui. Então, imagine que eu estou passando aqui um plano, tá vendo? Ó? Ou uma superfície que intercepta o ponto médio de G. Então, esse pedacinho aqui vale quanto? Olha lá. Isso aqui intercepta o ponto médio. Aqui é metade de G. Então, eu tenho um vetorzinho, ó, que sai da origem até aqui, por exemplo, que vale meio de G. Para ficar fácil. E, ao mesmo tempo, esse pedacinho aqui, que é a projeção do meu espalhamento na direção de um vetor da rede recíproca, ele vale também, como a gente pode ver, ele vai valer aqui KR cosseno θ. Não é assim que a gente aprende lá nas aulinhas de geometria? Então, ó, essa projeção eu sei calcular. Então, essa projeção é KR cosseno θ. E então, eu concluo que eu sei que KR cosseno θ tem que ser igual ao módulo, tá vendo? Desse meio aqui, então meio de G. Então esse módulozinho aqui, beleza? Então, bem interessante. Então, ó, nós vamos ver aí nessa figura, né, que esse pedacinho aqui, ó, representa então a projeção do vetor de espalhamento, né? Então, qualquer vetor, então quero enfatizar isso, porque note que eu posso andar com KR para cá até chegar aqui. Então, independente do KR que eu escolher, vai ter um ângulo θ aqui, né, para poder intermediar essa luta. Mas, de qualquer forma, a projeção dele aqui, ó, vai valer 1/2 de G, tá certo? Então, pessoal, resumidamente, note que esse pedacinho, ele é aí a projeção de um vetor K qualquer, olha lá, que conecta o ponto a um plano perpendicular ao ponto médio de G. Tá vendo? Ó? Ou seja, esse plano perpendicular, ele é a face, né, o limite da primeira zona de Brillouin. Então, a gente tem um conjunto de vetores K que conecta essa face ao centro da zona de Brillouin. Vamos pensar assim, tá bom? Então a gente vai usar isso aí para a gente tentar encontrar aí a nossa definição mais bonitinha das coisas. Então bora lá, ó. Então, ó,
Considerando isso que a gente acabou de ver, ó, que isso aqui é verdade, né? Que essa projeção aí sobre G, né? Então é metade, né? Da norma de G. Então, a gente pode substituir e fazer a seguinte brincadeira. Olha lá, então se eu pegar o produto escalar, não é isso? Já que eu posso construir um vetorzinho G ali, né, na direção G, que é metade do valor de G original, olha lá o que acontece. Posso pegar o produto escalar deles, ó, e eu vou ter KR meio de G cosseno θ. Tá claro? Então, a gente vai ter o seguinte. Então, eu sei que KR, produto escalar de meio de G, tá vendo? Ó? Aí eu posso substituir essa informação aqui, ó, né? Ó, que eu sei que KR cosseno θ é igual a meio de G, então eu vou ter meio de G vezes meio de G, então é meio de G ao quadrado, tá vendo? Ó? Então, a gente recupera a nossa equaçãozinha de difração original, tá bom? Então, essas coisas aí, da forma que a gente fez, elas são equivalentes, ou seja, surge aí da condição de Bragg, que afirma que os vetores K, né, R aqui que a gente está chamando de espalhamento, que permite interferência construtiva, difere do meu vetor, né, incidente por um vetor da rede recíproca. Essa aqui era a nossa interpretação. Então perceba agora, né, que surge um novo significado, né? Pois note que qualquer vetor da rede recíproca que conecte o ponto A ao ponto, né, ao plano que bissecta G, né, no meio de G ali, satisfaz a condição de Bragg. Então eu vou repetir, tá certo? Ó, qualquer vetor da rede recíproca que conecte o ponto, né, na origem ali, por exemplo, que a gente pegou ao plano bissector de G, satisfaz a condição de Bragg. Então, nós que a gente tem vários vetores que satisfazem a condição de Bragg. Satisfazer a condição de Bragg é dizer que a gente consegue ter interferência construtiva, tá bom? Então, ó, essa construção, ela mora no interior da primeira zona de Brillouin. Então, por definição da sala de Wigner-Seitz, não tem o que fazer. Então, o plano perpendicular ao vetor G no ponto médio dele faz parte de um limite da primeira zona de Brillouin, pessoal. Tá bom? Então, não vamos viajar não, tá certo? Assim, ó, fica claro na cabeça. Se você pensar num feixe aí, que pode ser num feixe de raio-x, um feixe de elétrico, ou um feixe aí depois, vamos pensar um feixe, né? Ou depois nos fones que a gente vai discutir mais à frente aí na nossa revisão, ele será difratado, né? Então essas partículas, vamos pensar assim, ela será difratada se o vetor de onda, né? KR nosso aí, ó, ele tem direção e magnitude dado por essa equação, tá vendo? Então, essa equação é a equação de difração. Então, para você difratar, né, a sua partícula, vamos pensar assim, né, a sua onda do que você estiver estudando, ela só vai difratar se essa relação aqui for satisfeita, tá bom? Ou seja, como todos os vetores aqui, ó, KR, tá bom? Sofrem reflexão de Bragg, né? Então, os limites da primeira zona de Brillouin, então, você pode pensar ele como um plano ou como uma superfície, aí por causa do 3D, tá bom? Consiste apenas daqueles vetores K para os quais ocorre a reflexão de Bragg. Tá bom? Então a gente vai discutir um pouquinho adiante, tá bom? Qual que é a consequência disso aí? E a consequência, né, de maneira já explícita agora, é o seguinte: os vetores da superfície, né, ou do plano, né, da primeira zona de Brillouin, tá bom? Dão origem a ondas estacionárias. Então vou falar novamente, tá bom? Os vetores, né, do plano, né, ali da face da primeira zona de Brillouin. Então, os K que estão ali na face, eles dão origem a ondas estacionárias. Tranquilo?
Então, beleza. Além disso, a periodicidade aí da rede recíproca possui importantes consequências, tá bom? Para nossas análises aí na frente, quando a gente for tratar dos elétrons de condução em cristais. Então, se a gente tomar como exemplo lá, né, nas nossas aulinhas de estado sólido, duas funções de onda, né, que tem índice K, então imagina assim. Então, sendo K, né, no nosso índice da função de onda lá nos cursos de estado sólido, ele sendo um vetor da rede recíproca, então pensa o seguinte, na medida que a rede recíproca também é uma rede de Bravais, né, ou seja, ela possui uma simetria de translação, essas duas funções de onda podem diferir no máximo por um fator de fase. E é o que já afirma lá o teorema de Bloch, lá no curso de estado sólido, tá bom? Então, a gente vai ter realmente que as funções de onda, os quadrados delas têm que ser iguais, tá? Então, estou só aqui refletindo um pouco sobre as consequências. E o que isso tudo significa, né? No final das contas? Significa o seguinte, que todos os valores de K, que são fisicamente distinguíveis, pertencem a uma única célula unitária da rede recíproca, chamada de zona de Brillouin. Por isso, que quando vocês estão lá em estado sólido e o professor fala lá que vai estudar apenas, né, as coisas dentro da primeira zona de Brillouin, é porque o resto das coisas são redundantes, né? Então não há necessidade de estudar, né, os vetores fora, tá bom? Teoricamente, vamos pensar assim. Então é por esse motivo, né, que dado um estado eletrônico, por exemplo, com vetor de onda K, dentro da primeira zona de Brillouin, este será equivalente a todos os vetores K mais uma translação, né, que vai para uma outra célula unitária. Tranquilo? Então, assim, ó, se vocês forem parar para pensar, da mesma forma, qualquer vetor de onda fora da primeira zona de Brillouin, a gente pode rebater ele, então, para dentro da primeira zona de Brillouin. Então, isso é tudo resultadozinhos clássicos que vocês tenham lá do curso de estado sólido, tá bom? Mais algumas coisas que eu quero comentar antes de fechar aqui a aula. É o seguinte, a primeira zona de Brillouin, então ela serve aí, ó, para facilitar a contagem dos estados eletrônicos no espaço K, tá bom? Então, quando a gente for falar lá de como contar os estados eletrônicos, então a primeira zona de Brillouin já faz com que a gente não faça a conta errada, a gente não vai contar coisa para mais, tá bom? Então a gente vamos nos limitar à primeira zona de Brillouin. Já matou aí um problema, tá bom? Ela serve também aí, ó, para fazer, por exemplo, uma representação da esfera de Fermi, que é muito utilizada na discussão dos estados eletrônicos, tá bom? Mas isso aí depois a gente discute. Estou só pontuando para que vocês vão aí, né, anotando em casa essas utilidades, tá bom? Então, ó, quando a gente pensa aí na zona de Brillouin, é importante então destacar que o conjunto aí dos planos, né, que são bissetores, né, a G, como a gente falou ali, que cortam, né, os vetores da rede recíproca ali pela metade, tá certo? Eles determinam os vetores K que são difratados segundo a condição de Bragg. Então é isso que vocês precisam pegar, tá bom? Eu vou falar de novo. Então, ó, o conjunto de planos, tá bom? Então, basicamente, a gente está pensando ali, como ali pegamos um caso mais simples, estamos pensando nos planinhos ali naquelas faces, mas os conjuntos de planos, tá bom? Que bissectam os vetores da rede recíproca, eles representam, né, os vetores K que são difratados segundo a condição de Bragg. Então, basicamente isso. Ou seja, um vetor cujo vetor de onda, né, desenhado a partir ali da origem, termina sobre qualquer um destes planos, satisfará a condição de difração de Bragg. Tranquilo? Assim, a gente pode aí fazer uma nova definição aí para a zona de Brillouin de uma maneira mais elegante. Então, ó, a primeira definição é o seguinte: a primeira zona de Brillouin é o volume totalmente fechado por planos que são bissectores, né, ou perpendiculares, desculpa aí, né, aos vetores da rede recíproca. Como consequência, então é a conclusão que a gente tira, os vetores que terminam nesses planos satisfazem as condições de Bragg. Tá claro? Beleza.
outras coisas, né? Então, assim, as linhas aí, esses planos bissectores, né, ao vetor aí da rede recíproca, tá bom? Eles são chamados aí de plano de Bragg, tá? Eu acho que, não sei se eu já tinha comentado isso em algum outro momento, mas então vale comentar aqui antes da gente terminar. Então, uma coisa que é importante é vocês aí não confundirem com os planos cristalinos no espaço real, tá bom? Ok. Então, aí, ó, as fronteiras das primeiras zonas de Brillouin correspondem aos planos de Bragg. Então, a gente deixou essa definição aí. Algumas consequências aí que esses planos de Bragg eles são importantes aí na teoria de sólidos, porque é somente na vizinhança desses planos que os altos valores de energia em relação ao elétron livre serão substancialmente perturbados, né, ou modificados, né, que modifica aquele comportamento parabólico do elétron livre que a gente viu aí numa aulinha de revisão, tá bom? Então, por que isso acontece? Porque os elétrons difratam nesses planos, ponto, tá bom? Além disso, né, como nós veremos aí, o potencial cristalino ele é responsável pela origem dos gaps de energia nos sólidos cristalinos. E isso ocorre devido à quebra de simetria nos planos de Bragg, que faz com que haja aí uma repulsão entre os níveis de energia do elétron livre. Então, ó, considerando toda essa perspectiva, é interessante que a gente possa introduzir aí uma segunda definição para a zona de Brillouin, agora mais adequada, tá bom? Então a gente vai colocar a segunda definição da seguinte maneira. A primeira zona de Brillouin é o conjunto de pontos no espaço K que podem ser atingidos a partir da origem sem cruzar nenhum plano de Bragg, tá certo? Então a gente consegue extrapolar essa segunda definição para as outras zonas de Brillouin. Então, por exemplo, a segunda zona de Brillouin é o conjunto de pontos no espaço K que podem ser atingidos a partir da primeira zona de Brillouin, cruzando apenas um plano de Bragg. E assim sucessivamente. A enésima, né, zona de Brillouin é o conjunto dos pontos no espaço K que podem ser atingidos a partir da enésima menos 1 zona de Brillouin, cruzando apenas um plano de Bragg, tá? E que não esteja, né, na enésima menos a segunda, né? Então, assim, a gente tem agora uma definição mais geral do que vem a ser a nossa zona de Brillouin. Beleza, pessoal?